Aliás, eu acho que tem uma grande ironia nesse caso do Atlético. Né? Sim. Por quê? Não foi sim. só o Flamengo. Não, né? o Atlético Paranaense, gente, olha só, quem tem menos de 30 anos não vai lembrar disso direito. O Atlético Paranaense foi jogar a partida com o Criciúma. Na última rodada. Na última rodada, a partida que o Criciúma precisava vencer para não ser rebaixado. O Criciúma fazia os gols, a torcida do Atlético Paranaense comemorava como se fosse um título. Sim, vamos estabelecer a questão histórica. Semanas antes houve uma confusão na partida Atlético Paranaense 3-2 Fluminense e... Não, foi 1-0? Acho que foi 3-2. 3-2 nas Laranjeiras, com uma confusão até envolvendo o ex-goleiro do Fluminense, Ricardo Pinto, enfim, uma coisa muito ruim, mas a justificativa para se vingar daqueles acontecimentos das Laranjeiras foi a entrega do jogo, sem menor compromisso com a ética, como diz meu querido amigo João Marcelo Garcês, deram um bico na moralidade, né? E ficou tudo certo, só que depois tudo estourou, porque, enfim, foram pegos de calças curtas, negociando resultados, acertando pagamento de jogos. O que aconteceu com o Edilson em 2005 já vinha, gente, dos anos 90, só que nunca se falou. Uma grande ironia. Né? Sim, no final de tudo, uma grande ironia. Sim. Agora, em 2000, teve uma pequena falha do Janotti quando ele participou do programa Redação Sport TV, que ele falou que o Fluminense em 2000... né, explicou corretamente o que tinha acontecido, mas ele falou que o Fluminense foi disputar a Série A. Né? Não, porque não teve Série A. Não teve Série A. Houve uma Copa João Avelange com mais de 100 clubes divididos em vários módulos, se cruzaram. Nós chegamos entre os 16 primeiros e aí a CBF adotou o critério dela, louco lá. Mas o que você pode acrescentar em relação a esse assunto, Paulo? Muito simples, a imprensa sempre ávida por perseguir, sacanear e extorquir o Fluminense sob as mais variadas formas. Para ela seria muito satisfatório que quando a Copa João Avelange foi constituída, não um erro proveniente da partida São Paulo e Botafogo. São Paulo venceu o Botafogo por 6-1, escalando o jogador Sandro Hiroshi de forma irregular. Esses pontos foram revertidos para o Botafogo e derrubavam o Gama de Brasília. Teve um artigo do Beto Maier, acho que todo mundo conhece. Torcida Tricolor. Do Torcida Tricolor, dizendo que a devolução, eu não estou realmente agora lembrando do teor dos pormenores. Sim. Né? Mas em linha geral, ele diz que a decisão do STJD de devolver os pontos para o Botafogo Sim. foi ilegal. Né? Eu realmente... Eu vou tentar recuperar. É importante recuperar. Agora, basta lembrar que a celeuma em torno disso foi tamanha que imediatamente já na Copa Avelange já se extinguiu essa possibilidade de você reverter pontos para o time derrotado. O time vencedor de forma regular perde seus pontos, tem sido sempre assim, mas o time perdedor não os recupera. Enfim, aquilo deu uma confusão enorme. O Gama recorreu à Justiça Comum numa situação completamente diferente dessa hoje desenhada agora recentemente em 2013, e acabou a CBF se viu obrigada. Tem gente de má fé que tenta comparar os episódios, eles são muito diferentes. A CBF se viu obrigada a não organizar o campeonato, fazendo de forma subterrânea, né, feito pelos clubes e tal. Então não havia Série A. E aí havia um único campeonato com trocentos mil times. E o que aconteceu? Para a parte da imprensa, né, a chamada imprensa marrom, que a gente se refere, é bom frisar que há jornalistas de altíssimo nível, de altíssimo garbo, infelizmente hoje são a minoria no futebol brasileiro. Para a imprensa marrom seria muito cômodo que o Fluminense tivesse jogado a Copa João Avelange no chamado grupo dos pequenos ou dos times que haviam disputado a Série C no ano anterior. Só que isso é uma aberração. Tanto é que, por duas razões. Primeiro, a competição era bancada pela televisão. A televisão não tinha menor interesse em ver o Fluminense de fora da competição, que tinha uma única divisão, jogando só contra times de menor expressão, podendo ter 8 ou 10 vezes mais arrecadação e mais visibilidade. A quarta maior média de público. Sim. Jogando a Série C em 99. E tem um outro fato que os jornalistas fingem desconhecer. É que a competição ela era firmada pelo Clube dos 13. E no Estatuto do Clube dos 13, todos os times participantes da fundação do Clube dos 13 tinham permanência segurada nas competições pelo clube dirigidas. Então, essa foi a razão. Essas foram as duas razões principais. A televisão até que talvez com maior parte, mas principalmente o cumprimento do Estatuto do Clube dos 13, que determinou que o Fluminense jogasse
digamos assim, o chamado grupo dos grandes em 2000, junto com o Bahia, que também pertencia e passou pela mesma situação, mas ninguém manda o Bahia pagar a Série B alguma. É um negócio muito curioso. Não é só a gente que deve. Não, a gente, para começar, a gente não deve, porque só deve quem contraiu dívida, a gente não contraiu dívida alguma. Agora, se fosse o caso de dever, tem um monte de gente na fila, na nossa frente, com dívidas muito maiores, né? Opa! Paulo, ainda na linha das ironias históricas, né, a gente falou do Atlético Paranaense, do que ocorreu em 97, que, tendo sido antes um dos responsáveis pelo rebaixamento do Fluminense, acabou sendo um dos responsáveis pelo Fluminense não ficar na Série B, né, continuar na Série A. E o Flamengo, que também foi um dos responsáveis diretos pelo nosso rebaixamento, né, entregando o jogo para o Bahia, entre aspas, né, entregando, vamos dizer, enfim, o Flamengo foi o principal responsável pelo nosso salvamento agora em 2013. Por quê? Porque o erro do Flamengo ocorreu no sábado. Né? Se o erro do Flamengo ocorreu no sábado, né, sim, o primeiro responsável porque o Fluminense não caísse para a Série B foi o Flamengo, porque se ele cometeu um erro no sábado mesmo ele já tinha perdido os pontos. Sim. Então ele já entrou com 45 no domingo. Né? Sem dúvida. Cara, é o seguinte, essa história toda ainda vai render muito pano para manga no decorrer de 2014, mas a cada dia que passa, mais uma vez, a sórdida atuação da imprensa esportiva, de parte dela, de grande parte, nesse episódio, só demonstra o mar de lama que está por trás disso e esse acobertamento que usa o escudo do Fluminense à frente para tentar lhe impingir a pecha de vilão do futebol brasileiro de forma errônea e mentirosa, safada, pilantra e todos os adjetivos possíveis nesse caso. Me impressiona, eu tenho discutido com meus amigos do Panorama, a gente acompanha o teu trabalho no Tricolor de forma brilhante, de outros sites e blogs tricolores. É impressionante que a imprensa esportiva do Brasil tenha aberto mão de uma manchete histórica no domingo após a partida Flamengo e Cruzeiro, porque vários jornais do Rio de Janeiro haviam publicado na sexta-feira que o jogador André Santos não poderia atuar pelo fato de estar suspenso, né? Ele estava suspenso e não poderia jogar. No dia seguinte, até se compreende que só se poderia falar isso na internet, porque o jogo foi de tarde, né? Foi 5 horas ou 6h30, não lembro exatamente, e as edições de jornais já tinham saído de modo que só poderia aparecer no domingo. Mas me impressiona o fato de nenhum jornalista ter escrito ou dito no domingo, em qualquer veículo no Rio de Janeiro, que o Flamengo teria perdido os pontos, porque o jogador entrou sem efeito suspensivo, estava irregular e não poderia sequer ter sido relacionado, quanto mais atuar. Houve um silêncio sepulcral em torno disso. A partir daí a história é bastante conhecida de todos, mas me chama mais ainda a atenção que personalidades bastante esquisitas da ética nacional, como os senhores Juca Kfouri, Antero Greco, Mauro César Pereira e esse rapaz aí, esse Zandonaide aí da Globo, me surpreende que eles não tenham dado uma única linha sobre o assunto. Quando fazem é em tom de piada, como se fosse normal, como se fôssemos todos idiotas, como se fosse normal a probabilidade de qualquer campeonato do mundo 2 jogadores irregulares serem escalados, serem relacionados numa mesma rodada, sendo que o segundo jogador irregular gera interesse direto à irregularidade da primeira. Eu desafio qualquer pessoa a demonstrar isso que tem acontecido nos últimos 30 anos no futebol sul-americano, europeu, da Ásia, onde quer que seja. Eu não conheço nenhum caso. Você conhece algum? Eu não conheço nenhum. Aliás, você como estatístico, qual seria a probabilidade disso acontecer? Eu precisaria calcular aqui, levar algum tempinho para calcular. Agora, já posso te assegurar que é a mesma chance de uma vaca voar. É a mesma chance. É a mesma chance de uma vaca voar, isso ter acontecido por extrema coincidência. Quer dizer, ou seja, durante um tempo, a imprensa, essa parte marrom da imprensa, ela se dedicou durante muitos anos, tem se dedicado a atividades de deturpação da verdade, de manipulação. Mas agora não. Esse momento, essa parte da imprensa, ela vive um processo de idiotização. Ela quer fazer crer que todas as pessoas que os acompanham, como assinantes, leitores, espectadores, ouvintes, são idiotas e que não percebem que isso é uma coisa terrível, que no mínimo, se não aconteceu nada, se não houve problema algum, se foi só uma incrível coincidência, por que não investigar? Qual é o problema? Quem está devendo nisso?